Pública Sérgio Moro. Sérgio Fernando Moro tem 46 anos, é de Maringá, no Paraná. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Foi juiz responsável pela Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal. Trabalhou como assistente da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, em 2012, quando foi julgado o caso do mensalão do PT. No ano passado, logo que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, recebeu o convite para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aceitou o cargo e abandonou a carreira de juiz de 22 anos. Ministro, boa noite ao senhor. Boa noite, Geraldo Pereira. Boa noite, André Sadi. Boa noite, Jorge Camarote, Cristiana Lobo, Merval Pereira. Prazer estar aqui, ter a oportunidade de responder as perguntas, fazer essa entrevista aqui na Globo News. Prazer é meu, prazer é nosso. Muito obrigado pela presença do senhor. Não errei nada não, né? Não, tá certo, tá certo. Ou 22 anos de magistratura, só que quando fala assim assusta um pouco ainda, mas faz parte. Então, bom que o senhor já apresentou os meus colegas. André Sadi se incorporou aqui agora ao time da política. Merval, Cristiana e Camarote já estavam. Pensando nisso, ministro, penso eu cá com os meus botões, 22 anos de magistratura. O senhor dizia o direito. Com a caneta de juiz, o senhor dizia o direito. Agora, quem diz as normas, pelo menos no Poder Executivo, é o presidente Jair Bolsonaro, que é o presidente da República. Mudou muito? O senhor chega a pensar nisso? O senhor falou aí do seu tempo de magistratura, agora no Executivo. Olha, eu gostava muito de ser juiz. As razões pelas quais eu saí, até já falei publicamente algumas vezes, a ideia foi tentar fazer algo um pouco diferente, também algo produtivo, algo importante, mas de uma perspectiva nova, em alto nível. Eu trabalhei como juiz da Lava Jato por mais de 4 anos. Os processos eram difíceis, os desafios eram grandes, eu acho que teve bons resultados, mas eu sempre trabalhei, não só eu, mas também os demais envolvidos na Lava Jato, com aquela sombra de que um dia tem uma virada de mesa. Ia vir alguma lei extravagante, que, por exemplo, de alguma anistia, ou ia deixar o trabalho mais difícil, e todos esses esforços recentes do Brasil contra a grande corrupção, e diga-se que esses esforços são reconhecidos até mundialmente, que foram esforços, vamos dizer assim, não se pode dizer que foram perfeitos, mas se avançou muito no combate à grande corrupção no Brasil, tudo isso poderia se perder. Na posição de ministro da Justiça e da Segurança Pública, a minha compreensão foi que eu poderia trabalhar como uma espécie de obstáculo a esses retrocessos e, por outro lado, seria um impulsionador de mudanças para o lado positivo. Vamos aprofundar esses avanços. Merval. Ministro, menos de 20 dias de governo e o senhor já pegou vários abacaxis, né? O crime organizado no Ceará, o Batiste, que a Polícia Federal teve muita dificuldade para rastrear, e o Batiste acabou indo direto para a Itália, e agora esse decreto de arma que é polêmico, no mínimo polêmico. O senhor está com a impressão de que o Ministério é muito amplo e que talvez não fosse o caso dessa amplitude toda? Olha, desde o início eu tinha presente que os desafios iam ser grandes. O Brasil tem sérios problemas na área de corrupção, como foi mencionado, mas também crime organizado e crimes violentos. E o foco, eu já falei também publicamente, seria esse do Ministério. Além disso, tem outras pautas lá importantes, por exemplo, direito do consumidor, tem a Secretaria Nacional Antidrogas, tem também alguma responsabilidade na área de imigração. Então, desde o início eu sabia, o trabalho vai ser difícil, vai ser custoso, não tinha nenhuma ilusão quanto a isso. É claro que nesse começo do ano, talvez eu esperasse um pouquinho mais de tempo, né, para me acostumar com o trabalho. Mas aquela história, os problemas acontecem e nós temos que enfrentá-los da melhor maneira possível. O caso do Ceará, por exemplo, é algo que reclamava uma ação urgente. O caso também Batiste era algo que, um tanto quanto inesperado, né? A Polícia Federal prosseguia realizando buscas no Brasil, havia uma certa apreensão de que ele já tivesse deixado o Brasil, né? No final foi uma grata até surpresa ele ter sido capturado em outro país, porque afinal de contas o importante é que ele pagasse, afinal,
pelos crimes que ele cometeu no passado. O Brasil cometeu um erro pretérito ao conceder aquele asilo com feições político-partidárias para ele, e isso gerou um certo estremecimento na relação que sempre foi muito boa entre o Brasil e a Itália. Então, o melhor a acontecer foi realmente que ele fosse preso e enviado para outro país. Havia, eu particularmente desejaria que ele tivesse vindo ao Brasil primeiro para depois ser enviado para a Itália. Não porque, como foi dito por aí por alguns, que seria um troféu, não tinha nenhuma perspectiva disso, mas seria uma forma do Brasil demonstrar de uma maneira clara que não seria mais um refúgio para criminosos de qualquer natureza, e especialmente por razões político-partidárias. Mas, tendo sido optado por outro caminho, também não tem nenhum problema quanto a isso. Afinal de contas, como eu disse, o melhor mesmo era que ele pagasse pelos crimes que cometeu. A parte do decreto era algo já previsto. O presidente fez a promessa de campanha de que haveria essa flexibilização. Então foi algo que foi construído de maneira a realmente cumprir essa promessa. Sobre o decreto, ministro, eu lhe pergunto, não teve uma flexibilização além do que o senhor esperava? Por exemplo, a questão, num primeiro momento, se colocava municípios mais violentos. Depois, o critério acabou englobando estados. Eu lhe pergunto se não foi excessiva essa flexibilização e se isso ajuda a combater a violência no país. Achei muito interessante que é muito cedo. O decreto saiu hoje e certamente vai ser melhor avaliado nos próximos dias. Mas achei muito interessante que ele recebeu críticas tanto de pessoas que eram contra a flexibilização, como de outras pessoas insatisfeitas por entender que a flexibilização havia sido insuficiente. Então, me parece que até um indicativo de que foi algo ponderado, que foi algo moderado. A principal ideia, veja, que a lei brasileira estabelecia, para se ter posse de arma, que é ter arma em casa, na residência, não poder sair com ela por aí. E veja, nós estamos falando de arma de uso permitido. Nós não estamos falando de fuzis, nem de armas automáticas, de um grande potencial de dano. Então, são armas, como, por exemplo, uma pistola, um revólver. Tem em casa, e a lei estabelecia, você não pode ter antecedentes criminais. Você tem que ter aptidão psicológica e, por outro lado, tem que ter treinamento técnico. Esses 3 requisitos não foram alterados, e nem me parece que devem ser. Por outro lado, a lei também falava em efetiva necessidade. Agora, o que é efetiva necessidade? O decreto anterior não esclarecia. Isso é ruim porque deixa entregue ao agente público responsável um espaço de subjetividade muito amplo, de discricionariedade. E até pode favorecer uma aplicação arbitrária da lei. Por exemplo, o agente ser movido por estereótipos. O Gerson Camarote tem cara de bonzinho, então eu vou dar uma arma para ele. Cristiano Lobo tem cara de malvado, eu vou negar uma arma para ela. Então é melhor, no fundo, que o decreto venha e elenque situações objetivas. Nessas situações, justifica-se aí a concessão da posse de arma. E além disso, acho que o decreto fez algo muito importante, que é relevante, colocou de maneira muito clara, presume-se a veracidade do que é declarado pelo cidadão perante o Estado, que é uma nova maneira de tratar também o cidadão. Não se parte do pressuposto que o cidadão é um criminoso, que o cidadão é uma pessoa perigosa, que o cidadão vai fazer o uso indevido daquela arma. Agora, o senhor defendia que fossem 2 armas por pessoa, acabou ficando 4 armas, ou seja, um número bem maior, o dobro, e a questão da renovação automática, por que isso acabou vingando? Não seria natural que com a nova regra todo mundo que quisesse essa posse de arma fosse lá e se apresentasse novamente? Até para uma forma de cadastro? A questão dos municípios que o Camarote levantou, também gostaria de saber. A ideia era não ampliar tanto e acabou passando para todos os estados, porque todos os estados têm um índice de homicídio, de assassinatos previsto na lei. E os municípios não. Metade dos municípios não teriam condições de ter essa lei a seu favor, porque o índice de criminalidade é mais baixo, o índice de homicídio é mais baixo.
Tem que se entender, sempre quando está dentro de uma proposição de uma política pública, como, por exemplo, a edição do decreto, sempre tem uma discussão intensa, né? E as pessoas muitas vezes divergem e há mudanças de posição enquanto essa política pública é elaborada. Tá? Então, o que se discutiu antes, no começo e o resultado final, isso é algo natural dentro da formulação de qualquer espécie de política pública, certo? Havia uma ideia inicial dos municípios, né? Mas me parece que a compreensão foi que seria melhor não haver essa distinção entre municípios haver essa possibilidade de obter e outros municípios não houvesse a possibilidade dessa flexibilização. No fundo, o decreto vai na linha dessa flexibilização e na compreensão de que existe uma parcela, embora o tema seja controverso da posse de arma, existe uma parcela da população que manifesta a sua aspiração, o seu desejo de ter a posse de uma arma em sua residência. As pessoas têm uma sensação de segurança maior e, por outro lado, em determinadas circunstâncias, essa arma realmente pode funcionar como mecanismo de defesa, especialmente dentro de um contexto em que há uma violência significativa no país e que, por outro lado, os serviços policiais não são totalmente eficientes para coibir essa prática criminosa. O presidente fez uma promessa na campanha e esse decreto visou satisfazer a essa parcela da população que tem essa aspiração. Tem gente que não quer ter arma em casa, né? Perfeito. O decreto, ninguém é obrigado a ter uma arma em casa, mas respeita a opinião daquelas pessoas, num tema controvertido, a opinião daquelas pessoas que entendem que com isso elas se sentem mais seguras, com isso elas têm uma possibilidade de eventualmente reagir numa circunstância extrema. Tá? O ministro Onyx disse que a história da humanidade demonstra que quanto mais armada a população, a sociedade, menos violência. Os números mostram que funciona para os dois lados. Eu queria saber se o senhor tem exemplos que poderiam servir para o Brasil, mostrando que a sociedade armada diminui a violência. Olha, essa questão de estatísticas, de causas de violência, causas de crime, sempre é algo bastante controvertido. Claro que tem especialistas, esses trabalhos devem ser valorizados. Nós até valorizamos esses trabalhos reportando as estatísticas colhidas por institutos, por especialistas, mas esses temas são muito controversos. O fato é que a política anterior não resultou numa diminuição significativa de homicídios no Brasil. Se a política de desarmamento fosse assim tão exitosa, o que teria sido esperado é que o Brasil não batesse ano a ano recorde em número de homicídios, como veio ocorrendo desde do Estatuto de Desarmamento, dessas regras mais restritivas. Então, assim, eu diria que as causas da elevação desses crimes dessa natureza, elas são bastante controvertidas. E veja, é uma flexibilização, mas até pelas críticas que recebeu, é uma flexibilização limitada. Nós não estamos autorizando as pessoas a guardarem armas automáticas, fuzis automáticos, a saírem nas ruas armados, ou a dispensar, o que me parece essencial, aqueles 3 elementos: aptidão psicológica, preparo técnico e não existência de registros criminais. Então é algo que está sendo cauteloso. Algum país específico o senhor citaria, não? País específico? Eu acabei citando o Brasil, né? O Brasil, nós tivemos uma política de desarmamento desde 2003 e o que houve foi um incremento, desde então, dos índices de homicídio. Então, é um exemplo mais próximo que eu posso citar. Ministro, a gente está falando do decreto da posse de armas. Eu queria perguntar para o senhor sobre uma revisão no decreto sobre o porte de armas. Se o governo está estudando sobre isso, o que o governo está planejando, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, eu confesso que eu fiquei concentrado sobre esses aspectos de posse, né? E não existe dentro da minha pasta nenhum movimento nesse sentido envolvendo a questão de porte de armas. O senhor não é uma situação diferente e se houver alguma proposição nesse sentido tem que ser muito bem estudada. Esse é um tema muito delicado, né? A posse é algo um pouco mais limitado, oferece menos riscos. E nós até fizemos lá no decreto, né? Eu ouvi até críticas sobre isso, mas colocamos lá, olha, se você tiver criança, adolescente em casa, você apresenta uma declaração, né,
que você tem um cofre, que você tem um lugar seguro para guardar arma, um local com tranca, significa que a pessoa vai observar necessariamente isso? Não. Mas é uma chamada à consciência. Apenas no sentido, se você tem, você toma essa cautela. E existe um tipo penal, um crime, né, que é omissão de cautela, que se você deixar que uma arma de fogo fique ao alcance de uma criança ou adolescente, você responde criminalmente. A ideia foi chamar a atenção para isso. Eu acho que a melhor publicidade a esse respeito é colocar como uma exigência legal. O interessado na arma tem que fazer uma declaração nesse sentido. Mas o decreto de porte, nem para a área rural, o senhor seria favorável dentro do governo? São questões ainda vamos dizer, em potência, em discussão. Não existe nenhum plano concreto da parte do meu ministério nesse sentido, a esse respeito. Ministro, claro que nós sabemos que o senhor é ministro da Justiça e da Segurança Pública, mas eu quero perguntar ao senhor, qual é o papel do senhor dentro do governo? O que o senhor, quais áreas que o senhor não atuará, ou quais, preferencialmente, além das estritas do senhor? Qual é o papel do senhor no governo? Olha, eu não quero me tornar um ministro de tudo, então, assim, tem muito bem claro que existe uma linha clara no sentido que eu vou tratar dos temas da minha pasta. Justiça, segurança pública, consumidor, arquivo nacional, a parte que se refere à imigração dentro do Ministério, mas eu não vou ficar opinando, por exemplo, sobre taxa de juros. Né? Até falo brincando lá com o ministro Paulo Guedes, né, que se ele começar a falar de segurança pública, eu vou falar sobre taxa de juros. E certamente, eventualmente, quando me for solicitado, eu posso dar algum conselho, eventualmente para o presidente ou para algum outro ministro, assim como eu posso pedir orientação e conselho, isso é normal. Ministro, eu queria falar um pouco sobre o caso do ex-assessor Fabrício Queiroz, por conta das movimentações atípicas que o COAF, que hoje está na pasta do senhor, ele identificou nas contas do ex-assessor. A minha pergunta para o senhor é no seguinte sentido: o senhor ficou satisfeito com as explicações que ele deu sobre essas movimentações? Não, veja que interessante. O COAF estava no Ministério da Fazenda, agora da Economia, tá? Isso ao longo tempo. Ele já teve uma estrutura bem maior no passado. Ele estava com uma estrutura reduzida, né, 30 e tantas pessoas, chegou a ter 60 no passado. Nós trouxemos ele para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Nós aumentamos a estrutura dele nessa reorganização do Ministério. Então, nós aumentamos a capacidade de trabalho do COAF. E o COAF vai poder trabalhar com toda a autonomia e com toda a liberdade. Assim como os órgãos de investigação, os órgãos de controle. Então, o que foi feito? Identificadas movimentações financeiras atípicas de uma investigação do Ministério Público Estadual, envolvendo diversas pessoas, entre elas esse indivíduo. Isso foi recebido pelo COAF e foi encaminhado para o setor competente para a investigação. O que eu acho que não é apropriado, eu como ministro da Justiça e da Segurança Pública, começar a fazer comentários sobre esses casos concretos, né? Seja para fazer uma afirmação no sentido ou no outro. Eu sei que no passado houve ministros da Justiça e da Segurança Pública, ou ministros da Justiça, que sentiam a vontade para agir como se fossem advogados, né, de posições ou membros do governo. Eu acho que isso não cabe ao ministro da Justiça ou da Segurança Pública. Cabe sim garantir que os órgãos de controle e investigação possam agir com a necessária autonomia. O senhor acha que esse é um caso para a Polícia Federal? Ele está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Né? Esse indivíduo era funcionário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Foi identificada essa movimentação atípica. Isso tem que ser esclarecido, né? Mas tem que ser esclarecido perante os órgãos competentes. Não posso avocar o caso para o Ministério da Justiça. O senhor fica desconfortável com essa situação? Eu percebo que alguns ministros ficam numa situação desconfortável por se tratar justamente de um ex-assessor do filho do presidente. Eu acho que o presidente apresentou explicações no que se refere no que foi identificado ali, especificamente relacionado ao eventual nome dele, e os fatos estão sendo investigados e apurados. Ministro, o senhor chegou ao Ministério da Justiça com um grande currículo, notadamente na questão do combate à lavagem de dinheiro, ao crime do colarinho branco, e a sua carreira na Lava Jato,
o senhor ficou notabilizado por isso, enfim, o senhor assume o ministério dias, acho que 1 ou 2 dias depois, começa a crise da segurança pública no estado do Ceará, nos presídios, e a questão da segurança pública lá chegou ao ponto da gente ver as reportagens, a população amedrontada, o comércio fechando. Então a questão dos presídios, da segurança pública, está atingindo fortemente a sociedade como um todo. Eu queria saber do senhor o que está acontecendo, o que o Ministério ofereceu para o governo do Ceará e como o senhor vê essa diferença, que o senhor chegou muito embalado na questão do combate à corrupção, o senhor já falou nisso aqui agora, né, nessa entrevista, mas a questão da segurança pública, ela está gritante para a sociedade. Olha, desde o início, quando eu assumi, eu falei que o trabalho não seria relacionado unicamente à corrupção. É um problema sério a corrupção, mas existem outros também significativos. Um deles é o crescimento dessas organizações criminosas no Brasil. Elas estão crescendo e ficando cada vez mais poderosas. Se o Estado não tomar uma atitude enérgica em relação a essas organizações criminosas, o problema tende a crescer. O caso do Ceará é um ilustrativo disso, em que organizações criminosas se sentiram à vontade de praticar, na minha opinião, verdadeiros atos terroristas. Então, diante da perspectiva de adoção de uma política mais rigorosa contra essas organizações, o que eles fizeram foi, vamos dizer, tentar explodir viadutos, incendiar... A cada ação do governo, eles reagiam exatamente, com mais brutalidade. Buscando exatamente que o Estado, o governo, voltasse atrás. Né? Então, desde o início, nós tínhamos presente que isso seria um grande desafio. E não existe existem eventualmente matérias controversas no âmbito da segurança pública, mas não existe nenhuma controvérsia na necessidade de combater e desmantelar essas organizações criminosas. O remédio é mais ou menos universal. Investigações exitosas, para isso precisa ter métodos especiais de investigação muitas vezes. Por outro lado, precisa prender os membros da organização e particularmente isolar as lideranças criminosas. E tem que se identificar o patrimônio, os bens dessa organização. Tentar asfixiar economicamente essas organizações. É uma tarefa fácil? Não é. É complicada. Mas, falando em exemplos exteriores, há países que tinham problemas sérios com crimes, com organizações criminosas e conseguiram, vamos dizer, talvez não desmantelar de todo, mas pelo menos enfraquecer sensivelmente. O caso da Itália com a Cosa Nostra siciliana, o caso dos Estados Unidos, haviam as famosas 5 famílias mafiosas de Nova York, algumas que inspiraram até o filme lá do Poderoso Chefão, a família Gambino, e a partir da década de 80, com investigações eficientes e com foco do FBI norte-americano, com a ação da justiça, das promotorias, essas organizações foram quase que desmanteladas, ou perderam muito da força que tinham antigamente. Ou seja, é possível agir. Ministro, o senhor não acha que era o caso de o senhor, como autoridade, ter ido ao Ceará? Por que o senhor não foi ao Ceará? Olha, nós fomos comunicados dos problemas havidos no Ceará, nós reagimos com rapidez, né? Enviamos de imediato a Força Nacional, né? Logo que provocados, e por outro lado nós disponibilizamos também vagas nos presídios federais para as lideranças criminosas. Nós ficamos agindo à distância. O que o senhor achou da reação do governo do Ceará, nesse caso? A reação do governo do Ceará? Olha, ela tem sido... É uma situação difícil de ser lidada, não é? Agora, se nós formos analisar tanto o trabalho que tem sido feito pelo governo federal como o trabalho que tem sido feito pelo governo estadual, em cooperação, os incidentes têm diminuído sensivelmente. Mas é isso que eu estava querendo perguntar. A impressão que se tem é de que não houve nenhuma mudança, que não houve nenhuma diminuição da ação criminosa no Ceará, mesmo com toda a força nacional que vocês mandaram. Não, ao contrário, houve um pico, acho que foi pelo dia 6 de janeiro, um pico de 77 incidentes, e hoje está menos de 6 incidentes por dia. E os incidentes cada vez, vamos dizer assim, com menor impacto.
Houve sim uma diminuição O sensível. senhor acha que a situação está voltando ao normal? Sim, certamente. Claro que sempre podem haver retomadas dessas ações, podem haver novos picos, mas é reconhecido que a situação está caminhando para a normalidade. O senhor acha que já está na situação de normalidade? Não, caminhando para a normalidade. Veja, toda a ação gerou uma reação e, com o tempo, essa ação foi deixando a situação mais controlada dentro do Estado. Ô, ministro, eu percebi aqui a área de inteligência do governo preocupado com o efeito cascata. Justamente Ceará, esse exemplo acabar contaminando alguns outros estados. Queria saber o que é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública já está fazendo para conter esse tipo de ação, de efeito em outros estados. Eu vi que alguns governadores chegaram a consultá-lo e também para enviar a Força Nacional de Segurança. Como é que o senhor está tratando isso para evitar se espalhar por outros casos como esse do Ceará? Uma das medidas tomadas na reestruturação do Ministério foi a criação de uma diretoria de inteligência no âmbito do sistema prisional. Bem, nós temos organizações criminosas sediadas, muitas delas dentro das prisões brasileiras. E nós temos um sistema de inteligência ainda que precisa ser muito aprimorado. Uma das ideias foi criar uma diretoria de inteligência e com suas ramificações para que nós tenhamos informações melhores sobre eventualidades dessa espécie. Né? Não existe nenhum indicativo concreto, né, de que essa situação vai se espalhar para os outros estados. É uma possibilidade de acontecer alguma coisa em algum ou outro estado, sempre existe essa possibilidade. Né? Agora, não existe nenhum indicativo de concreto de que isso possa ocorrer num curto prazo. Ministro, o senhor falou aí, classificou de atos terroristas algumas ações no Ceará. O governo pensa em fazer alguma lei equiparando o crime organizado ao terrorismo e aumentando a pena por esses atos? Eu penso que seria apropriado. A atual lei antiterrorismo, pela redação dela, gera uma dificuldade para que atos terroristas praticados por organizações criminosas como essas sejam enquadradas na lei e punidas como tal. Então, eventualmente, alguns desses atos acabam sendo enquadrados por crimes menores, como se aquilo não fosse o objetivo incutir alguma espécie de terror ou chantagear o poder público para mudar o curso da ação ou fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então há essa possibilidade. Existe até um projeto de lei interessante no Congresso, que foi apresentado pelo senador Lazier Martins e que pode ser aproveitado com esse propósito. E veja, nós estamos falando de organizações criminosas, não é? Nenhuma dúvida da natureza dessas organizações. Nós não estamos falando, existe às vezes um receio, a meu ver, infundado, de que a lei antiterrorismo seja utilizada, vamos ver, para coibir liberdade de expressão, liberdade de imprensa ou liberdade de manifestação. Não é evidentemente o caso. Ministro, eu quero falar do pacote do ministro Moro lá no Congresso. Um pouco das iniciativas, alguns pontos que o senhor já falou, inclusive no discurso de posse. Queria primeiro perguntar para o senhor quais são os pontos inegociáveis do pacote do Ministério da Justiça e Segurança Pública junto ao Congresso. Olha, quando um dos motivadores da minha aceitação para o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública, eu fui convidar com o então presidente eleito, o Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, e eu levei uma série de proposições. E uma das proposições foi, olha, eu queria apresentar um projeto anticrime que traga medidas pontuais e eficientes. Não é questão de mero aumento de pena. São medidas eficientes para enfrentar pontos de estrangulamento contra a grande corrupção, contra crime organizado e contra crimes violentos. E, na oportunidade, foi muito bem recebido essa proposição pelo presidente. O presidente, inclusive, falou, é isso exatamente que eu quero que você faça dentro do Ministério. Nós precisamos ser firmes contra corrupção, nós precisamos ser firmes contra crime organizado e contra crimes violentos. Nós estamos construindo um projeto, ele está praticamente pronto na concepção e já no papel. Claro
que ainda existem aquelas discussões dentro do governo e depois isso vai ser colocado para o Congresso. Agora, o Congresso ele tem um papel de deliberação. Nós reputamos muito natural nós conversarmos com o Congresso sobre esses temas e estamos abertos a alterações eventualmente no projeto. Né? Não existe aí a ideia, nunca tive nenhum propósito de assumir uma posição fundamentalista em relação às proposições. Agora, é importante destacar, isso eu acho muito relevante, deixar claro que esses 3 problemas estão relacionados. Tá? A corrupção impacta a eficiência da política pública contra o crime organizado e contra o crime violento, ou seja, impede que o Estado seja eficiente contra crime organizado e crime violento. Crime organizado, por seu lado, se serve da corrupção para buscar impunidade e aumentar o seu raio de ação, e, por outro lado, se serve da violência, né, para intimidar a população. Não só nesses atos terroristas, mas, por exemplo, tráfico de drogas. Não só a violência decorrente das disputas entre esses grupos, mas igualmente para vitimizar aqueles que infelizmente se tornaram dependentes químicos e muitas vezes não têm condições de arcar com as dívidas feitas com traficantes. Eu queria aproveitar esse gancho para voltar um pouquinho para a questão dos presídios. Além das medidas de inteligência, ministro, existe questão pontual, ação pontual para a questão dos presídios, para o combate a essa situação que a gente tem? O senhor imagina? Até porque, né, Heraldo, o presidente disse que a superlotação dos presídios, a gente estava conversando sobre isso, não era um problema do Estado, era um problema dos presos. O general Heleno disse aqui que precisaria humanizar a situação dos presídios. Qual é a posição, qual a política? Parece que o seu ministério está estudando um indulto humanitário para esvaziar os presídios. É verdade isso? E isso está incluído em uma política mais ampla do sistema penitenciário? Olha, a questão do indulto ele surge num certo desvirtuamento que aconteceu com os indultos nos últimos anos. Eles foram se tornando cada vez mais generosos. E existe realmente o problema da superpopulação. Mas, assim, qual que foi a proposta de muitos governos anteriores? Para resolver a superpopulação carcerária, vamos soltar os criminosos. Eu acho que isso simplesmente não resolve o problema da criminalidade. Porque antes, aquela pessoa, o criminoso, estava respondendo por seus crimes, segundo a lei, dentro da prisão, e, de repente, se transfere o problema para fora. Não é assim que se resolve o problema. Então, nós temos que melhorar os nossos presídios. Isso demanda, em parte, investimentos. E, claro, que é um desafio dentro de um cenário de crise fiscal, não se ignora isso. Mas também pode haver uma gestão mais eficiente dos recursos. Algo que nós levantamos. Em 2016, o governo federal, através do Fundo Penitenciário Nacional, transferiu lá cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para estados, para investimento na área prisional. No final de 2018, verificando, havia sido apenas executado, investido 24% desses valores. Porque assim, os valores têm que ser maiores, mas os recursos também podem ser melhor geridos. A questão do indulto, daí vem nesse desvirtuamento. Não se pode fazer aí esses indultos que acabam minando a confiança das pessoas no império da lei e na credibilidade das instituições. Não se pode resolver o problema da criminalidade simplesmente soltando os criminosos. A ideia do indulto é retomar aquele aspecto humanitário do indulto. Ou seja, por exemplo, alguém que está preso que durante o cumprimento da pena adquiriu uma doença grave, terminal, ou foi acometido por uma deficiência grave e tem a dificuldade de sobrevivência dentro do presídio. O indulto deveria servir para essas situações específicas e não propriamente aí para simplesmente porque alguém cumpriu, como foi no indulto controverso de 2017, 1/5 da pena, né? E ser colocado em liberdade. Não vejo qual que é o sentido disso, uma política dessa espécie. E a política para os presídios penitenciários na sua gestão? Bem, nós vamos procurar primeiro identificar esses pontos de estrangulamento. Né? Por que se libera 1 bilhão, mais de 1 bilhão de reais em 2016, e isso não vira obras e investimentos em concreto dentro dos estados? Então nós precisamos fazer esse diagnóstico
Uma das ideias, por exemplo, se diz que tem muito falta de projeto. Trazer a responsabilidade de fazer projetos, modelos de projetos de presídios dentro do Ministério e assim poder oferecer, olha, quer construir um presídio? Então você tem um modelo aqui já pronto no Ministério e você apenas adapta às circunstâncias locais. Muita coisa depende do Congresso, ministro. Muita coisa depende do Congresso. E a gente estava aqui trocando uma bolinha enquanto isso sobre a questão do Congresso, eu e André Sadi. A gente estava aqui curioso para saber o seguinte, ministro, se entre essas propostas que o senhor vai discutir ali, o governo vai discutir com o Congresso, vai ter, por exemplo, essa de criminalizar o Caixa 2 e a questão da segunda instância também. Isso é prioridade absoluta para o senhor? O senhor acha que isso passa? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Tem várias formas de enfrentar, por exemplo, a questão da corrupção e da questão da impunidade. Algo que foi feito nesse governo que me parece muito importante e muitas vezes não tem sido valorizado da maneira mais apropriada, o presidente, por decisão dele, tomou a opção de não fazer o loteamento político dos cargos públicos, do alto escalão. O que se fazia no passado, muitas vezes, ninguém desconhece, é a negociação de cargos, e muitas vezes essa negociação envolvia aspectos mais sombrios, de se colocar, por exemplo, como foi o caso da Petrobras, diretores na Petrobras para arrecadar dinheiro para enriquecimento ilícito de agentes políticos, alguns inescrupulosos, e igualmente para financiamento ilegal de partidos políticos. E o presidente tomou uma decisão importante, que tem um impacto relevante, ela por si, em diminuir a corrupção, que foi não dizer um basta a esse sistema. Levar a relação com a política, com o mundo político, com o Congresso, para um nível mais qualificado, um nível de debate, um nível da discussão. Algumas propostas que nós estamos colocando no projeto me parecem absolutamente necessárias. Qual é a minha visão? Nós tivemos aí, nos últimos anos, uma escalada do poderio do crime organizado, uma escalada do crime violento, nós tivemos todos esses escândalos de corrupção e nós não vimos uma ação muito efetiva, especialmente no que se refere à impunidade da grande corrupção, da parte do governo federal. E como é que o cidadão deve ter se sentido? Eu não me senti assim. Poxa, será que o governo não vai fazer nada diante desses escândalos de corrupção? Será que a única resposta possível do governo é dizer que vai respeitar a ação da justiça, que não vai atrapalhar? A meu ver, é o contrário. O governo federal tem a responsabilidade da liderança. É ele que tem que guiar o país na direção certa. Embora possa haver controvérsia quanto à direção certa, é evidente que a impunidade da grande corrupção é algo inaceitável. Então, dentro desse projeto, nós vamos colocar, sim, a execução em segunda instância, como foi já entendido pelo Supremo Tribunal Federal, diversas vezes desde 2006, que isso é consistente com a nossa Constituição. E o Caixa 2? O senhor acha que a pressão popular, ou o senhor vai querer usar o seu prestígio popular para pressionar o Congresso a aprovar essas medidas que são dificilmente seriam aprovadas de outra maneira, porque atingem muitos parlamentares, né? Eu acho que os parlamentares são sensíveis aí ao bom debate e também à opinião pública. Se nós conseguirmos convencer a opinião pública de que essas medidas são acertadas, me parece que existe... Há tempos eu lembro de ter visto uma pesquisa de opinião pública dizendo que eram favoráveis mais de 80% dos brasileiros à execução em segunda instância. E me parece que é uma questão óbvia. O brasileiro quer ver as coisas funcionarem. Porque um processo judicial, criminal, que nunca chega ao fim, é evidentemente algo que não funciona, que gera impunidade de grandes crimes. E quem está do outro lado, quem que é vítima? É o povo brasileiro. Às vezes você tem uma vítima determinada, às vezes tem toda a sociedade. Então as pessoas querem que o sistema funcione, respeitando os direitos. Eu acho que é possível convencer os parlamentares de que essa é uma medida acertada. Eu acho que eles estão abertos a essas possibilidades. Ô, ministro, porque tem duas questões. Uma é a autossobrevivência do parlamento. Tem muito parlamentar que está sendo investigado mesmo, inclusive pela Lava Jato. Então tem um espírito de corpo que pode criar uma resistência. Isso pode ser um empecilho. E outra questão que eu coloco é o seguinte:
tem a reforma da Previdência, que é considerada a prioridade das prioridades desse governo. Dá para aprovar tudo ao mesmo tempo agora? Ou seja, esse pacote que o senhor está propondo e a reforma da Previdência do ministro Paulo Guedes? Eu acho que bem debatido, há espaço para as duas mudanças. Não vejo assim necessariamente que uma prejudica a outra. Até porque a questão da necessidade de um projeto consistente contra a corrupção, crime organizado e o crime violento é uma medida que atende aos anseios populares. É como uma medida da espécie que o governo ganha credibilidade, que ganha confiança. Capital político que pode utilizar também para a utilização de outras reformas, essas talvez não tão populares, como muitas vezes alguns dizem quanto à reforma da Previdência. Ministro, o ministro Onyx Lorenzoni também foi citado aí em Caixa 2, ele já deu explicações. O juiz Sérgio Moro sempre foi muito implacável com essas questões. E agora o ministro tem um colega no Ministério devendo essas explicações. Isso lhe dá algum desconforto? Essa flexibilidade que o juiz não tinha e que o ministro tem é sinal de que o senhor realmente veio para a política e deixou o passado de magistrado para trás? Infelizmente, para vir para o Ministério, eu tive que abdicar da carreira de magistratura, mas isso não significa que eu abdiquei dos meus valores. Então, faço essas avaliações, né? Entra naquela linha assim, olha, não cabe a mim ficar tratando desses casos concretos. O que eu vejo do ministro, ele admitiu o fato e se disse disposto a pagar por eles. Muito mais do que outros fizeram no passado, certo? Então, ele está esperando as consequências do que ele, inclusive, admitiu. Isso me parece uma posição bastante louvável. Por outro lado, eu lembro de ter visto lá a atuação do ministro durante a época da discussão das medidas, e ele realmente foi um grande defensor da aprovação daquelas medidas anticorrupção, que teriam se adotadas no ano de 2016, poderia haver divergência quanto a alguma delas, mas teria um impacto muito positivo para a restauração da confiança dos governados em relação aos seus governantes. Então ele fez um trabalho muito meritório e eu avalio muito positivamente essa posição. Na mesma linha, no atual governo, ele tem sido um árduo defensor dessa política intransigente contra a corrupção, por exemplo, de evitar o loteamento de cargos públicos. O que é algo, vamos dizer assim, que quanto tempo isso não acontece no Brasil? 30 anos? Há quem que seja crítico, acha, olha, vai perder a governabilidade. Mas qual a governabilidade que nós queremos? A da grande corrupção? A chegar naquele ponto em que o governo é um problema de polícia e não uma questão de discutir políticas públicas? O que nós estávamos indo era para uma situação de praticamente cleptocracia, governo de ladrões. Não existe governabilidade num governo de ladrões. O que existe é descrédito, desconfiança. E vejam o que acontecia na minha percepção. Chegou até um certo nível que o cidadão começou a desconfiar da democracia. Aquele saudosismo de regime militar, de ditadura, era provocado por uma descrença da democracia. Aquele caminho que nos levava para a ingovernabilidade. E não, me parece, seja esse o caso, essa opção virtuosa de romper com esse modelo. Muito bem. A defesa do ex-presidente Lula apresentou agora a defesa final e as alegações finais e diz claramente que uma prova de que o senhor foi um juiz parcial é o fato de o senhor ter aceitado ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o caso do ex-presidente Lula, ele faz parte do meu passado, não faz parte do meu presente nem do meu futuro. O fato objetivo é que a decisão que proferi de condenação do ex-presidente foi confirmada pelo Tribunal de Apelação, por 3 embargadores, que permanecem nas suas posições. O que existiu ali, e o que ainda existe, aparentemente nem o fato de eu ter saído da magistratura dos processos eliminou isso, é um álibi falso de perseguição política. Ou seja, existem os fatos. O fato é que a Petrobras, durante o governo do ex-presidente, mesmo depois,
foi saqueada, né? Num volume, às vezes, sem paralelo no mundo. Quer dizer, não conheço todas as situações do mundo, mas vejam que a própria Petrobras oficialmente reconheceu em desvios 6 bilhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi exatamente para enriquecer ilicitamente diversos agentes públicos que faziam parte daquele governo. E parcela do dinheiro, como foi reconhecido naquela sentença, foi beneficiar, inclusive, pessoalmente, o ex-presidente. Ou seja, esse álibi primeiro parte de um pressuposto que esse escândalo de corrupção não aconteceu. Quando aconteceu, debaixo das barbas, né, do ex-presidente. Ministro, eu queria perguntar para o senhor um pouco sobre feminicídio. A ministra Damares Alves esteve aqui com a gente, falou um pouco sobre isso, disse que o governo tinha alguns projetos, enfim. A gente está vendo uma escalada de crimes nesse sentido. Qual que é o projeto do governo para o feminicídio? O que o Ministério está pensando? Ora, existem diversos planos que ainda estão sendo elaborados, planos que estão sendo detalhados. Então, existe, por exemplo, uma ideia de se construir um plano nacional contra homicídios, com diversas possibilidades de ação. Então, dentro desse plano, por exemplo, isso eu já falei publicamente, nós queremos ter um Banco Nacional de Perfis Genéticos. Né? O que é o Banco Nacional de Perfis Genéticos? É uma moderna impressão digital. Nós vemos lá nos filmes americanos, um indivíduo comete um crime, se no local do crime deixa cair um fio de cabelo, e se esse material for recolhido, é possível identificar quem que é aquela pessoa. Se cruza esse material com vestígios de perfil genético já constantes no banco, muitas vezes colhidos em outros locais de crime, ou com o perfil colhido de pessoas já condenadas. A lei prevê que pessoas condenadas por crimes violentos tenham o seu perfil genético colhido. Mas isso para então, homicídios. por exemplo, essa é uma medida de investigação muito exitosa. Sim, pode acontecer. Veja, alguém que eventualmente assassina a esposa e que busca encobrir o crime, às vezes acontece a situação, não fui eu, foi o fulano, eu saí de casa, não estava naquele momento, e a possibilidade, através desses vestígios de perfil genético, identificar o verdadeiro criminoso. Mas, além disso, existe uma série de medidas que estão sendo pensadas e estão sendo aí detalhadas em relação a isso. O feminicídio é extremamente grave, muitas vezes é um crime de difícil controle, muitas vezes ele é provocado por uma situação passional de momento, não que isso diminua a gravidade do crime, mas isso, por vezes, deixa esse